Imagine que angustiante, que terrível viver num mundo em que você pode ser punido pelas suas opiniões ou pelas suas emoções, sem sequer ter falado sobre elas e muito menos ter agido baseado nesses pensamentos ou nesses sentimentos. Bem, calocaína, o título aqui do livro sobre o qual falamos hoje, é o nome de uma droga que, ao ser injetada, invade a última fronteira da individualidade, o pensamento. Ao ser injetada, ela retira do ser humano aquele filtro, aquele bom senso que nos impede de falar livremente tudo o que pensamos ou tudo o que sentimos. Esse livro estava na minha lista de 12 livros para 2025 e achei uma escolha muito feliz, muito boa. Gostei muito do livro, mas eu gostei principalmente do fato de que, apesar de ser um livro de 1940, ele dialoga muito com a nossa sociedade contemporânea, uma sociedade de indivíduos tão exaustos, hiperconectados e até um bocado apáticos. Bom, antes de falar sobre o enredo em si, eu preciso pontuar aqui rapidamente alguns fatos sobre a vida da autora e sobre seu contexto, porque eles são fundamentais depois para a discussão de alguns pontos a respeito do livro. A Corinne Bouillet foi uma autora sueca que viveu de 1900 até 1941, morreu jovem, e ela vem de uma família rica, muito tradicional, muito religiosa, recebe essa educação também bastante conservadora, o que na sua vida adulta acaba sendo uma barreira para que ela realmente assuma a sua própria identidade. Ela precisou de muita psicanálise para se assumir lésbica e também de muita coragem, porque nessa época, na Suécia, ser gay ou ser lésbica era considerado crime. Ela chegou a se casar com um homem por um breve período de tempo, mas depois do divórcio teve algumas namoradas e uma companheira que era uma judia alemã. Veja, nós estamos falando aqui de 1930 a 1940. Era um período especialmente difícil para os judeus na Europa. Muito bem. Em relação ao aspecto político, a Corinne Bouillet, durante a sua juventude, havia sido comunista. Mas, durante uma viagem até a União Soviética, ela se decepcionou profundamente sobre o regime e voltou, ao contrário do que ela fazia antes, quando ela defendia o comunismo em muitos artigos, ela voltou uma crítica do regime. Bom, algum tempo depois dessa viagem, o que é que ela está presenciando? A ascensão do fascismo e do nazismo. Então, de certo modo, para onde ela olha na Europa, existe algum regime totalitário vigente, tentando dominar outros territórios, tentando se espalhar pelo continente. É um ambiente muito hostil, de muita repressão, de muito sufocamento de ideias e de sentimentos. E esse livro reflete muito esse sufocamento, essa ânsia de falar alguma coisa e não poder. Como toda distopia, nós temos aquele controle estatal absoluto, com repressão de sentimentos, de individualidade, enfim. Calocaína me chama a atenção por duas características. A primeira delas é que, em muitas distopias, nós temos o foco num opositor do regime, ou pelo menos em alguém que seguia pacificamente o regime e acordou para aquele absurdo, como é, por exemplo, o Winston, do 1984. Ele era um agente do governo, e aí ele acorda para o absurdo. Mas ele não era um entusiasta no começo. Aqui não. Em Calocaína nós temos o Liu Kang, que é o criador da calocaína, que ele é um entusiasta. Ele não é um mero servidor do Estado. Ele acha realmente que o Estado precisa dominar o pensamento dos cidadãos, porque se o Estado é o proprietário do indivíduo, o pensamento do indivíduo pertence ao Estado. Para ele é uma questão lógica. Um outro aspecto que eu achei interessantíssimo é que, para além da questão política, Calocaína também é um convite para nós repensarmos a nossa relação com o trabalho, com as rotinas exaustivas, com a falta de descanso, que é algo que me remete muito à Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que eu já vou aproveitar para deixar aqui a referência, que tem uma resenha para esse livro aqui no canal, depois vocês vejam. Mas sobre essa questão do trabalho, eu falo
mais lá pra frente, quando eu for comentar aqui, quando eu for dar a minha opinião a respeito da obra. Voltando aqui pro livro e pro enredo. Esse livro tem um narrador em primeira pessoa, que é o Léo Cal, e ele já começa o livro dizendo que ele está preso há cerca de 20 anos, que ele é estrangeiro onde ele está, e ele está escrevendo um livro clandestinamente. E esse livro que ele escreve é o que nós vamos acessar aqui, é o Calocaína. Rememorando como foi a criação, o desenvolvimento, os primeiros testes aqui da droga. Muito bem. Ele era um apoiador do regime e ele começa o livro falando que está preso. Veja bem, algo deu muito errado na história do Sr. Léo Cal, né? E é curioso também que, para ele, a vida agora na prisão esteja melhor do que ela era quando ele estava livre. Bom, vamos lá. Enquanto ele comenta sobre o desenvolvimento dessa droga, como foi o processo, ele também vai nos situando naquela sociedade, especialmente na sua estrutura e nas suas regras. É uma sociedade baseada principalmente em vigilância excessiva pelo Estado, incentivo à desconfiança dos cidadãos entre si e o esforço excessivo, a exaustão. Eles trabalham demais, em mais de uma atividade. Começando aqui pela questão da desconfiança, que é um aspecto bem peculiar. Em todas as casas existem câmeras e microfones para ver e ouvir o que é que está sendo dito e o que é que está sendo feito ali na casa. Até aí tudo bem, porque é uma coisa que a gente remete já ao Big Brother, né, do 1984. Mas ele tem também uma forma de vigilância bastante peculiar, que é a empregada da casa. Todas as famílias têm uma empregada a seu serviço e existe um rodízio semanal dessas empregadas, que são pessoas que quase não falam, mas muito escutam, e semanalmente elas mudam de casa e também semanalmente fazem um relatório para o Estado a respeito da lealdade e da estabilidade daquelas famílias. E essa desconfiança é incentivada de tal maneira que, por exemplo, as pessoas não podem se visitar. Não é que elas não podem, elas até podem, mas não assim de última hora, tem que ter um motivo. Aí elas fazem uma requisição de visita e o porteiro e a polícia precisam autorizar aquela visita. E tem que ter testemunha. Então não tem essa de você sentar só com uma amiga ali e começar a conversar. Tem que ter uma testemunha, tem que ter uma terceira pessoa para ouvir aquela conversa. Então é uma sociedade em que você não pode confiar nem nos seus parentes, nem na sua família. Por quê? Bom, aqui entra um outro ponto interessante da calocaína, da sociedade calocaína, não da droga. Nessa sociedade a família até existe, né? A figura da família existe. Mas os casamentos não são por afeto, por afeição. Eles são bastante utilitários. O intuito do casamento é fabricar novos cidadãos, né? É só gerar filhos. E esses filhos são de quem? São do Estado. Tanto que, conforme a criança cresce, ela começa já a frequentar alguma instituição do Estado para treinamento tático e militar. Quanto mais a criança cresce, menos tempo ela passa em casa, mais tempo ela passa a serviço do Estado. E não existe esse vínculo, não existe vírgula, né? Não pode existir o vínculo afetivo entre pais e filhos. Porque a família é só isso, gente. É só uma extensão do que seria o Estado. Ela está só servindo de criadouro ali para formar novos cidadãos. Tanto as crianças quanto os adultos são chamados de cidadãos soldado. O que muda entre eles, entre criança e adulto? Quantidade de obrigação e o nível de responsabilidade. Uma outra característica dessa sociedade é a divisão das cidades. Elas são divididas em temas, em áreas de trabalho. Então, por exemplo, o Léo Cal, ele é químico, ele mora onde? Na cidade química, número 4, porque existem várias. Então, existe uma especialização, né, daquela sociedade. Então, dali saem necessariamente muitos químicos. Ah, mas eu preciso de gente em outras cidades, em outras áreas. Tudo bem. O governo pode requisitar cidadãos soldados para irem para outro lugar. Então ele chega lá na família e fala, ó, sabe esse seu filho mais novo? Então, dá aqui para mim, que eu vou mandar ele lá para não sei onde. E a família fica como?
fins de naturalidade. Você não pode ter sentimento, o filho não é seu, o filho é do Estado, tá? Então, assim, é uma sociedade que proíbe a expressão do sentimento, mas desde o início fica claro que os sentimentos existem, né? Eles só estão suprimidos. Muito bem, ainda falando da estrutura aqui, né? Eu disse que elas são compartimentadas pela atividade principal e elas são quase sempre subterrâneas. É muito aflitivo ler isso, porque eles estão sempre andando de elevador debaixo da terra. Eles chegam do metrô para ir para casa, por exemplo, eles descem, né? Eles moram muito no fundo. E eles precisam de autorização para ir até a superfície. Então, veja, é um povo que nem luz do sol vê, né? Bom, voltando aqui à questão do livro que eu estava comentando, existe uma suposta igualdade entre os cidadãos. Então, todos eles têm 3 tipos de uniforme. Tem o uniforme que é de trabalho, o uniforme militar e o outro que é de festa, eu acho. É, de festa. E são todos iguais. E eles moram no mesmo tipo de imóvel, existe uma padronização. Até a comida que eles comem é igual. Só que, em algum momento aqui no desenvolvimento da droga, ele tem autorização para ir para o equivalente ali à capital do país, para apresentar alguma coisa do trabalho dele. E quando ele chega lá, ele percebe que as coisas são diferentes. E ele percebe que lá existe muito mais segurança do que existe na cidade dele. E para ele aquilo é super natural, porque afinal de contas, as vidas ali são mais preciosas. Ué, mas não era tudo igual? E aí vão aparecendo outras contradições também. Por exemplo, o Léo, apesar de tão leal ao regime, ele sente um ciúme danado da esposa dele. E ela é uma mulher muito bonita. E ele já precisa reprimir o fato de que ele ama essa mulher, porque ele não admite. Ele sente amor, ele sente desejo por ela, mas ele precisa reprimir, porque afinal de contas, né, ele apoia o regime. E além de tudo tem essa questão do ciúme doentio. Ele tem na cabeça dele alguma fantasia de que em algum momento no passado a esposa dele teve algum envolvimento com o chefe dele. E esse homem passa o livro inteirinho martelando isso. Dá um ódio. Mas enfim. Sobre o livro em si, encerro aqui. Percebam que eu falei muito mais sobre a ambientação da sociedade do que sobre o enredo em si. E isso foi proposital, porque ao longo do enredo é interessante você acompanhar o Léo Cal descobrindo que as pessoas têm sentimentos, veja só, né? E eu vou partir aqui para as minhas considerações. Achei um bom livro? Achei. Achei um livro excelente até. Não é perfeito, um favorito da vida, nada, mas achei um livro excelente. E é excelente justamente pelo que extrapola da leitura, né? Só que é uma leitura desagradável. É um livro bom, mas de leitura maçante. Mas eu achei essa questão da leitura maçante uma vantagem. Lembra que eu comentei que esse livro é muito claustrofóbico? Ele se passa debaixo da terra? Pois é. Para mim, essa questão do livro ser tão monótono, as pessoas tão apáticas, ninguém demonstra emoção, nem pode, né? Então, essa apatia toda combina com a sociedade que está sendo retratada aqui. Faz sentido, né? Só que aí já é uma questão de gosto. Esse livro foi também a leitura de março, se eu não me engano, do Clube do Livro. E muita gente não gostou do livro na época justamente por isso, por essa questão da lentidão, da estrutura meio parada, da apatia dos personagens. Bom, vamos seguir aqui. O que é que nos torna essencialmente humanos? Capacidade de sentir, de expressar ideias, de elaborar planos, tomar decisões, sonhar, contemplar. Percebam que no universo de Calocaína, tudo isso é negado àquela sociedade. Eles não podem fazer nada disso, né? Começa por essa questão deles morarem debaixo da terra, que eu já acho um horror. Lembra na pandemia, quando... Isso faz mais sentido para quem mora em cidade muito grande, principalmente em prédio. A gente não podia ver natureza, nem tocar em natureza. E a gente ficou profundamente abalado por aquilo. Além de todo o contexto, né? Mas essa questão de você não ver céu,
você não tomar sol, você não ver um bicho, você não pisar numa grama, você não fazer um carinho num cachorro. Isso foi piorando muito o nosso estado geral, né? Se por alguns meses ou poucos anos isso já foi prejudicial para a saúde mental, imagina uma vida inteira sem ter contato com natureza, com vento, com sol, com céu, né? Essa sociedade tem tudo para dar muito errado e para ser deprimente e pouco expressiva, né? Então, primeiro tem essa questão do como eles moram. Segundo, tem a questão do Estado, que qualquer coisa é reprimida, você não pode expressar sentimentos, expressar afeição por outras pessoas, por exemplo. Essas pessoas estão vivendo num processo, num sistema de absoluta negação de tudo que é necessariamente humano. E à medida que essa droga começa a ser testada, o Léo Cal começa a descobrir a riqueza interior que existe nas pessoas, essa riqueza de sentimentos, de opiniões, de pensamentos. Então, nesse sentido, a calocaína pode ser comparada também à psicanálise, né? Que é uma ferramenta, eu não sei se o termo correto seria uma ferramenta, me corrijam se eu estiver errado, mas a calocaína pode ser equiparada aí à psicanálise, né? Uma ferramenta que investiga o que há de mais íntimo, de mais profundo no indivíduo e traz isso à tona. E na vida da Karen Boy, isso deve ter sido muito importante, porque ela estava cercada por repressão de quaisquer correntes de todo lado. Então, ela, que era também uma pessoa bastante crítica a respeito da política, não podia abrir a boca a respeito de tudo que se passava por ali, né? Porque ela tinha críticas a tecer referente a todos os espectros políticos. E ela também não podia, dependendo do lugar onde ela estivesse, revelar a questão da orientação sexual. Então é uma pessoa que está o tempo todo se sentindo sufocada por quem ela é, pelo que ela sente, pelo que ela pensa. Então, acho que não à toa, né, ela cria essa sociedade subterrânea, reforçando ainda mais essa questão do sufocamento das ideias, o sufocamento da própria humanidade. Bom, e sobre a alienação pelo trabalho, pelo excesso de atividades que eu havia comentado, né? Todos os cidadãos dessa sociedade têm um emprego diurno e também um emprego noturno, que não chega a ser um emprego, é um serviço militar. Então eles têm a atividade intelectual, burocrática, braçal, seja lá o que for, durante o dia, vão para suas casas, jantam e saem de novo para fazer o serviço militar obrigatório. O que é esse serviço militar? É realmente trabalhar como guarda, como protetor do Estado. São postos de guarda em que eles vão se revezando. No começo do livro são 4 noites por semana, depois passam a ser 5 noites por semana a serviço do Estado. Ah, nossa, mas sobram 2, né? Não. Uma dessas noites é dedicada a uma festa em que as pessoas sabem que elas estão sendo observadas, elas estão sendo vigiadas, o comportamento delas e a interação entre essas pessoas é analisada o tempo todo. E essa festa também serve para que, veja bem, os casais se formem, porque apesar de essa sociedade não ser formada por amor, existe ainda a possibilidade da escolha do seu par. Então, o Estado coloca essas pessoas numa festa lá com, sei lá, 15, 20 pessoas. Dentro daquele grupo ali, você pode escolher o seu. Não é escolha livre também. Então, a festa tem finalidades estatais. E a noite que sobra? Nossa, não é a noite do descanso? Mais ou menos. É a noite da família. É a noite em que a criança que está lá no exército, aprendendo desde cedo que ela tem que desconfiar de todo mundo, inclusive dos pais dela, está em casa. É a noite em que a empregada está observando se esse pai e essa mãe estão ensinando para essa criança valores do Estado. É a noite que essa empregada está observando se a interação entre os irmãos está dentro da normalidade esperada pelo Estado, ou seja, lealdade ao Estado, sem lealdade pessoal. E não perceba, em momento algum, essas pessoas têm tempo de descanso, tempo de reflexão, tempo de lazer. Dá tempo de pensar, gente? Não dá, né? E
Você quer uma sociedade mais facilmente manipulável do que uma sociedade que está tão cansada que não tem tempo, nem energia e nem autorização para pensar? Então, essa cultura da exaustão, nesse contexto de calocaína, também é uma forma de controle do Estado. O Estado está utilizando aquela mão de obra o tempo todo também, claro, mas desta forma ele também garante uma falta de senso crítico para os seus cidadãos. E aí é que está o triste da coisa, porque se a gente pensar na sociedade hoje, né, não estou falando aqui de gente que tem que ter 2, 3 empregos para sobreviver, gente, não é isso. O meu ponto é a glamorização da exaustão, por pessoas que estão fora aí desse nível de sobrevivência meio desesperador. São pessoas que têm um trabalho bom, mas que se orgulham o tempo todo de estarem disponíveis 24 horas praticamente para a empresa. Sábado de manhã está recebendo mensagem de trabalho, domingo à noite está recebendo mensagem de trabalho, horário de expediente durante a semana, cheio de coisa para fazer. E existe uma glamorização desse tipo de cultura, dessa conduta, né? Aquela pessoa que não tira férias, ou que tira férias, mas pode me ligar quando quiser. Epa, você está descansando como? Ah, não descanso. O descanso virou quase que um palavrão, né? Para muitas pessoas, descansar parece errado, é inadmissível. Por isso que no começo do vídeo eu fiz menção lá à Sociedade do Cansaço. Só que o triste é o seguinte, em calocaína as pessoas não podem descansar porque o Estado não deixa. Na nossa sociedade, muita gente tem se recusado a descansar por, não digo escolha, mas por impulsos próprios. As pessoas não estão parando para pensar no absurdo que tem sido essa cultura de exaustão, essa ausência do descanso. E ai, nossa, mas eu tenho hobbies. É outra coisa que tá me deixando de orelha em pé. Óbvio que eu adoro os hobbies, já mostrei alguns meus aqui num vídeo passado. Mas qual é o ponto aqui em relação a hobby? As pessoas estão buscando performance ou diversão? Para muita gente, especialmente para quem entrou nessa onda de romantizar uma vida exaustiva, a prática de hobby serve muito mais para performance. A pessoa não vai pintar um livro de colorir porque ela gosta, porque é terapêutico, e eu acho terapêutico porque eu pinto, mas sim porque ela precisa postar que ela fez, né? Então olha aqui que eu pintei hoje. E tem gente que extrapola, né? Além de performar, quer o quê? Quer competir. Veja, o problema não é o hobby em si, mas é a motivação da pessoa para fazer ou não determinadas atividades. Você quer se distrair ou você quer só mostrar para a sociedade que você está fazendo alguma coisa? É esse o ponto, sabe? E eu acho muito, muito preocupante que a nossa sociedade valorize cada vez mais a ocupação intensa de cada minuto do dia. Gente, deita um pouquinho, descansa, fica olhando para cima assim, fazendo nada, é tão bom. Mas enfim, assim como a sociedade de calocaína é altamente manipulável porque as pessoas estão cansadas, na nossa sociedade nós estamos colhendo os frutos da falta de reflexão das pessoas porque elas também estão cansadas o tempo todo. Colhendo os frutos de que forma? Quando você vai ser atendido numa loja, você já reparou que às vezes você precisa fazer 3, 4 vezes a mesma pergunta para a pessoa entender? As pessoas estão ficando com o raciocínio um pouco mais lento. Olha no trânsito, com que frequência você vê motoristas que ligam o carro e saem com luz apagada à noite? Porque eles não prestaram atenção que a luz está apagada, porque está dirigindo, mas está no celular. Você já foi se consultar em algum lugar e o médico estava assim, no celular, durante a consulta? Eu já. De todo modo, nós estamos colhendo os frutos dessa exaustão. Seja a exaustão pelo excesso de atividades, pelo trabalho em demasia e por esse lazer performático, seja a exaustão causada pelo excesso de consumo de redes sociais, que, claro, também geram um cansaço aí
Acho que isso já está mais do que consolidado, né? Bom, e tem também uma questão aí referente a uma dessensibilização das pessoas, uma apatia, eu diria que até uma apatia meio seletiva. Eu vejo muita gente se condoendo por tragédias, por acontecimentos que são de fato tristes e acometem famosos, celebridades, influencers. É claro que se o acontecimento é triste, é justo que nós nos solidarizemos com essas pessoas. Mas o que me incomoda? Eu tenho visto uma comoção muito maior por sofrimento de gente da mídia do que de sofrimento pela pessoa que está ali do lado. Por isso eu disse uma apatia seletiva, sabe? Parece que os sentimentos estão sendo direcionados também só para a mídia, mas não para a pessoa, para o indivíduo ali do lado. Se essa falta de sensibilidade já me preocupava antes, depois de Calocaína e de toda essa apatia dos personagens, me preocupa mais ainda. Achei meio desolador chegar a certas conclusões aqui, a essas conclusões, no caso, durante essa leitura. Mas enfim, seguimos, né? Em relação a outras distopias, que era algo que eu queria pontuar aqui, eu acho interessante observar como uma distopia vai bebendo das fontes das suas antecessoras. No caso de Calocaína, bom, vamos primeiro fazer uma linha do tempo aqui. Pensando só nas grandes distopias, nós temos primeiro Nós, do Zamiatti, depois Admirável Mundo Novo, do Huxley, depois Calocaína, e depois 1984 e O Conto da Aia, que eu acho que já está assim bem consolidada. Eu vou comentar um pouquinho também sobre Jogos Vorazes. Então, posso falar aqui rapidamente que Nós seria a mais antiga que eu vou comentar. Não vou comentar nada, porque eu não li. E Jogos Vorazes seria a mais recente que eu li, realmente. Bom, por que essa linha do tempo? Porque, com certeza, Orwell deve ter lido Calocaína. Existem muitas semelhanças entre Calocaína e 1984. Por isso que essa comparação eu vou deixar um pouquinho mais para o final. Falando aqui das anteriores. Lá em Nós, que eu ainda não li, eu sei por resenhas que existe já um narrador que é cientista e que o controle de privacidade, ou melhor, a marca da falta de privacidade, são as paredes de vidro nas casas. Então, desde a primeira distopia, nós temos uma invasão aí do espaço privado. Depois, em Admirável Mundo Novo, nós temos o controle da sociedade também por uma droga, que seria a soma, para que todos se sintam bem, se sintam felizes. Gente, faz muito tempo que eu li Admirável Mundo Novo, mas da época que eu lembrei, qual foi a impressão que eu tive? O protagonista não é exatamente contra ou a favor do regime. Ele só não gosta de não ser igual aos indivíduos da sua classe, porque lá não existe uma igualdade da sociedade toda, mas existe uma padronização dentro de cada camada social. Eu fiquei com a impressão de que ele faz tudo o que faz muito mais por autoafirmação do que por ser contra ou ser a favor do regime. Bom, numa releitura aí, eu chego a um acordo sobre essa percepção que tive. Vou pular 1984, como eu disse. No Conto da Aia, nós vemos aqui aquelas semelhanças, né? Pela maternidade compulsória, a família que não é exatamente baseada no afeto, o incentivo à desconfiança extrema entre os parentes. Lembrei de mais um aqui. Eu não li esse conto, eu só vi o filme, que é o Minority Report. Lá existe também essa intenção de punir o pensamento. Existem alguns indivíduos que preveem quem vai cometer um crime, então essa pessoa é pega antes de realmente agir, e dessa forma o Estado evita o acontecimento do crime e também prende aquela pessoa. E em Jogos Vorazes nós temos aquela sociedade também dividida em cidades com finalidades muito específicas. Cada distrito tem a sua função na economia e existe também aquela diferença abissal entre o modo de vida na capital e o modo de vida nos distritos.
E também há a limitação da circulação. Você não pode sair por aí passeando nos distritos livremente. Como eu disse, as maiores semelhanças estão em 1984, e eu até vou colar aqui nesse pedaço, porque eu fiz algumas anotações para não deixar passar nada do que eu lembrei, pelo menos, porque faz tempo também que eu li o livro do Orwell. Nós temos o incentivo à desconfiança entre os indivíduos como base para o estabelecimento do Estado, vigilância constante dentro das casas, né? Lembra lá das teletelas, a ausência do descanso e do silêncio. Na calocaína, nós temos essa exaustão pelo excesso de trabalho. Lá em 1984, é pelo abuso das teletelas. Elas estão ligadas o tempo todo, transmitindo imagem e som. Eles também não têm momento assim de silenciar e refletir. O amor como uma forma de transgressão, porque a relação entre os indivíduos não pode ser mais importante do que a relação entre um indivíduo e o Estado. Os laços familiares mitigados, né, mesmo entre pais e filhos. A referência desdenhosa ao ser humano como alguém inferior. E não à toa, né, eu comecei as minhas considerações aqui a respeito do livro justamente questionando o que é que nos torna humanos. E em algum momento, nos dois livros, alguém tem um sonho que se passa no que nós conhecemos hoje como mundo, né? É um mundo com natureza, com passarinhos e árvores e peixes, enfim. Lá no 1984, esse sonho remete à Terra Dourada, e aqui no Calocaína é a cidade deserta. Então veja, existem muitas similaridades, tanto em ideias, em o que seria o fio condutor de cada um desses governos, quanto detalhes, como por exemplo essas cenas do sonho. Então eu acho impossível que o Orwell não tenha lido o Calocaína. Nessa edição que eu li, que é da editora Aleph, a última parte dele é um artigo justamente do tradutor, que é o Jenner Cristaldo, falando um pouco mais sobre essas semelhanças. Ele aponta algumas outras aqui. E tem spoiler, tá? De 1984, então veja bem. Se você não leu o livro do Orwell, não leia o artigo aqui do tradutor. Eu gostei bastante dessa edição. Eu sei que existe uma outra, que é pela editora Carambaia, que eu ainda não tive a oportunidade de folhear. Eu só sei que o material extra que tem lá é de uma outra pessoa e foca mais na biografia da autora. Como deve ter ficado evidente, eu gostei muito da leitura de Calocaína, gostei também da edição e do material extra que existe aqui, fazendo esses comparativos ao 1984, e a leitura está mais do que recomendada. Muito obrigada por ter continuado comigo até o final desta longa resenha, que eu vi que ficou com mais de meia hora. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!